Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, te louvamos, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que pode, um Deus que vê, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá o ar de respirar todos os dias, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor, grata por estar aqui, por acordar e poder respirar o fôlego de vida que o Senhor nos concede, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor também traz aqui, Senhor, os meus amigos, meus irmãos, para nós estudar junto a sua palavra, Senhor. Te agradeço e te peço, Senhor Jesus, a sua proteção, ao seu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor, nos coloca a sua armadura, Deus. Nos cobre com o seu precioso sangue e envia, Senhor, os seus anjos para cuidar de todos nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, e dá, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor. Nos dá entendimento da sua palavra, Senhor, para que possamos entender e falar com sabedoria. Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, livro de Joel, capítulo 2, que diz: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Qual destes o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Assim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele temerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão. Okay? E o Senhor, eu estou no 11 agora. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. A quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns e com choro e pranto. Rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência,
e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara. Ai, perdão. E a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? 18. A compaixão de Deus. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens. Porque os pastores do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos. Figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem-se no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre a humanidade, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar. Amém? Bom, aqui no capítulo 2 de Joel, não sei se a Tamires ia comentar, porque ela começou ali, depois ela saiu aqui, mas, né, seguindo na sequência dos eventos, né, do exército dos gafanhotos aqui, e do pedido de oração a respeito da praga de gafanhotos que assolou a terra, né, o Joel, ele traz uma palavra, né, bastante dura, né, na verdade, a respeito do dia do Senhor, né? E aí ele vem trazendo aqui no começo alguns presságios, né, de que aquele dia seria terrível, né? Que aquele dia muitas coisas estariam acontecendo ali no meio do povo e na natureza,
e que o povo ia se surpreender, né? E esse texto, ele é utilizado, né, por nós, assim, olhando para o futuro, né? Olhando para o tempo do arrebatamento da igreja, em diversos momentos ali o povo utilizou esse texto indicando alguma calamidade ali para o povo de Israel, e ele traz uma linguagem bem parecida com a do Apocalipse, né? A linguagem dele é uma linguagem em que ele fala de trevas, de escuridão, em que ele fala de relâmpagos, em que ele fala de cavalos, cavaleiros que correm, um estrando semelhante aos de carros de guerra. Então você vê que o autor de Apocalipse se inspirou bastante aqui, né, na visão que ele teve, né, porque João disse que ele foi arrebatado até os céus e lá ele teve uma visão, né? Então a visão dele foi muito parecida aqui com o que é narrado aqui, né, no capítulo 2 de Joel, né? Dá para traçar vários paralelos aqui, né? E é impressionante, porque se você considerar que ele estava no ano 800 aqui, né? E aí ele vai fazendo, então, um comentário a respeito do que estava acontecendo ali, né? Com a praga dos gafanhotos. Tem uma parte do texto aí que ele até narra que a praga seria o exército mandado por Deus ali por sobre o povo, né? E ele vai narrando a partir do verso 4 ali, como a gente já falou sobre os cavalos, né? E é engraçado porque não sei se vocês conseguem referenciar, né? Mas vários cânticos que são louvados aí nas igrejas, né? Dentro do Evangelho, a gente tem inspirado nesse capítulo de Joel, né? Na verdade, partes grandes do texto foi só musicado, né? A pessoa nem mudou ali muito da letra, né? Mudou uma partezinha aqui ou ali só para ajeitar a rima. E a gente conhece bem alguns textos aí, alguns hinos evangélicos. E eu não sei se vocês conseguiram trazer à mente algum texto desse que é louvado nas igrejas, assim. Vocês têm algum hino que vocês lembram esse capítulo de Joel 2? Mais ou menos? Porque tem um grupo que, na verdade, ele mudou de nome algumas vezes, né? Ele era... Eu tenho até um CD deles aqui. Depois eu vou ver se eu tiro uma das músicas dele, que ele é bem esse final aqui, né? Onde ele fala antes do Espírito Santo, quando ele fala que dos dias finais, né, que o Senhor restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Então, ele é bem bacana, é bem legal esse cântico e tal. Então, aqui, né, eles estão falando realmente sobre o tempo lá presente, sobre o que havia acontecido a respeito da praga dos gafanhotos. Ele fala para tocar a trombeta lá em Sião, né? Porque o dia do Senhor estaria chegando e ele já estaria próximo, e seria dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens densas, como a luz do amanhecer. E ali ele vai... Já havia acontecido, então, a praga dos gafanhotos, mas coisas maiores ainda se evidenciariam e aconteceriam ali, né? Com respeito ao povo de Israel, e provavelmente fazendo menção, né, ao ataque futuro de uma nação estrangeira. E ele vem narrando os sinais, né, de como viria ali no versículo 3, ele diz: à frente dele, no versículo 2, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do Senhor sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos.
nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras diante desse povo. A terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada, como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm com um estrondo semelhante ao de carros de guerra. E eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo. Então na igreja tem um cântico que diz, né? Ele vem, saltando sobre os montes, né? Lembra desse cântico? E, e eles vão tirando, né, esses cânticos daqui da palavra, né? E aí ele fala que ele devora a palha como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos, né, empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros, cada um vai ao seu caminho, e não se desvia a sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, de forma organizada aqui, né, ele fala, né, então vai se levantar um povo como nunca houve, um exército, e eles vêm marchando, e a aparência dele é como de cavalos e como cavaleiros, e eles correm com estrondo de forma organizada, né, eles não estão ali desorganizados, e não se detêm no seu caminho. Eles invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam, que também é um outro cântico, né? Que, que traz essa citação, né? O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Então, aqui no final, né, ele traz um texto de que esse exército seria, então, o exército do Senhor, né? A gente vem aqui imaginando, né, naquele tempo, que, o que ele estaria dizendo para aquele tempo na vida de Joel, né? Porque trazendo para nós aqui hoje, a gente vai lá para o Apocalipse e você fala, você vê, né, que ele fala que é uma multidão de anjos, no caso, né? E o Senhor voltando à terra, e o Senhor trazendo ali as suas miríades, e a igreja já teria ali sido arrebatada, e haveria batalha ali. Tem aí, para aqueles que acreditam, né, no reino de Jesus após a grande tribulação, ali no milênio. Então, o grande e terrível dia do Senhor, né? Ele faz menção a essas coisas, né, do final dos tempos. Ele faz menção ali ao arrebatamento da igreja, ele faz menção ali à batalha, né, do Amargedon, ele faz menção ali ao milênio, ele faz menção a essas coisas. Mas no tempo de Joel, né? Será que tinha algum exército ali que estava ameaçando, ou era só uma visão futura, ou ele... Porque normalmente essas profecias, elas têm uma profecia de tempo duplo, né? Ela é cumprida no tempo em que a pessoa que escreveu ali que está vivendo, e é uma profecia que vai se revelando ao meio dos anos ali, né? E a gente fica imaginando, né? O que será que ele imaginou? Porque quando o Império Romano dominou ali sobre a região, né? Sobre todo o mundo de então, né? Talvez eles tenham se lembrado desse texto, né? Ou quando veio o Império Grego, ou quando veio o Império Babilônico, né? Porque de tempos em tempos a palavra de Deus ela é avivada por algo, né? A pessoa pega aquele texto, ele lê aquele texto e ele aplica para aquele dia em que ele está vivendo, né? E nós, né, atualmente utilizamos esse texto do grande e terrível dia do Senhor como sendo aí a sua volta. Ô, Jurandir, eu estava vendo aqui, essa palavra aqui, ela nos leva lá em Mateus, capítulo 24, Sim, 24, versículo 29, que fala que logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não
dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grandes glórias. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos não tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele reforça aqui, né? Ele dá a garantia de que tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. Todas essas coisas acontecerão para que o homem acorde, né? E fica esperto, porque o dia do Senhor virá e vai pegar de surpresa. E aconteceu nesse tempo aqui também, né? Pode falar, Jurandir. Não, pode terminar aí o seu raciocínio. Ontem eu tive um dia assim muito difícil, eu confesso a você que eu não tive tempo. Eu consegui meditar na palavra do Senhor. O que eu estou falando, estou vendo agora aqui, né? Nós sabemos que o mundo vive em aflição. Há rumores de guerra em todos os lugares da Terra. E parece que o ser humano não se cansa de querer guerra. A ganância pelo poder, pelo vil material é tão grande, tão destruidor, tão abominável, que o ser humano procura destruir aquilo que já está construído. Eles não pensam, eles não têm, sabe? A visão do ser humano é tão pequenininha que, meu Deus do céu, fica imaginando. Um procura fazer as coisas andar, o outro procura destruir, sabe? A inveja, o ódio, não há consenso. Não... Por que isso? Por que isso? Vivemos no ano 2026, depois de Cristo. 2026 depois de Cristo. E o homem ainda não aprendeu que o nosso Senhor Jesus Cristo falou que vai nos deixar a paz, vai nos dar a paz, não a paz que o mundo dá. Que nós precisamos procurar viver em paz uns com os outros, amando o próximo como a si mesmo. Fazendo com que o nosso próximo viva melhor que nós, nos dedicarmos ao próximo e não a nós mesmos. Mas não, as pessoas parecem ter prazer de ver o outro caído, destruído. Não há educação, não há sentimento, não há amor, não há preocupação com o seu próximo. Pelo contrário. Ai, meu Deus, eu fico aqui, sabe? Aqui eu só estava pensando, né, no que o pastor Jurandir estava falando, no que a gente imagina, né? Se o povo estava passando, né, por aquilo.
nesse momento aqui. Mas aqui, né, pelo meu ver, né, e pelo que a gente passa hoje, é um algo futuro, né? É um algo futuro, porque no capítulo anterior, né, vem falar de uma fome, né, que houve ali, que Deus permitiu estar ali para que o povo viesse chegar, né, ao seu arrependimento, para que o povo viesse se converter, né, dos seus maus caminhos. E isso a gente vê a todo momento, né? O que a gente passa não é que Deus, ele que faz isso com a gente, mas é nós mesmos que fazemos, né? Pelos nossos atos, pelos nossos pecados, a gente acaba passando por coisas que não deveríamos passar, mas por nossa própria culpa nós passamos, né? E aqui nesse capítulo 2 ele está deixando bem claro, né, para a nossa visão, 3 temas, né, principais. Eu estava também pesquisando aqui, né, 3 temas principais, que é o dia do Senhor, que já foi falado, o arrependimento e a restauração. O povo, ele estava passando, né, por uma fome, uma assolação ali, mas tinha essas promessas, né? Então, Deus usa Joel aqui nesse contexto para ele falar tudo o que ia acontecer. Se o povo, né, não se convertesse, né, e até ali aquela destruição, aquele dia do Senhor, que nós sabemos, né, nós ouvimos. Hoje ouvimos muito pouco falar, porque hoje é difícil o pessoal falar sobre a vinda do Senhor, sobre o que vai acontecer. Muitas pessoas acham que gera uma opressão, né? Se eu falar disso, eu vou estar oprimindo. As pessoas vão estar, né? Ontem foi até lido uma palavra, né? De Apocalipse. E o povo, eles não estão mais falando sobre essas coisas, com medo das igrejas ficar vazias. Mas hoje a gente olha, pelo menos aqui, né? Não sei onde cada um está. Mas quando a gente olha na congregação, não tem. As pessoas não estão indo, né? O pessoal só quer saber de festividade, só quer saber quando vem um pregador de fora, porque é muito difícil um pregador de fora vir e pregar sobre Apocalipse, pregar sobre o que vai acontecer, pregar sobre o que, se a gente não se arrepender dos nossos pecados e das nossas falhas, o que a gente vai passar. Então, hoje, é muito difícil, o pessoal ele não quer mais pregar sobre isso. Ontem mesmo tinha 4 pessoas comigo, né? Dentro da igreja. Então, hoje o pessoal está se afastando cada dia mais. E a palavra diz, né? Que por aumentar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos iriam se esfriar. Então, em cada palavra, né? Deus, ele está nos alertando desse dia do Senhor, no dia do Senhor que o Senhor vai vir, do arrependimento que nós temos que ter a cada dia, porque nós somos falhos, né? Então, nós temos que ter esse arrependimento todo dia, e é um arrependimento genuíno, não só mostrar para as pessoas, porque o arrependimento não é o que você está vendo aqui por fora, mas o que está por dentro, né? Porque só Deus conhece o meu coração, só Deus conhece as minhas falhas. Então, esse arrependimento genuíno que nós temos que ter do coração. Se realmente, né, estamos fazendo isso. Nós temos que se converter, né, das nossas falhas, dos nossos pecados. E hoje, para a gente falar isso, né, para a gente ouvir isso, é muito difícil. A pessoa chegar lá na frente e dizer, você tem que se converter. Tem gente que acha que é uma palavra muito forte. Vai se sentir até ofendido. Mas é a realidade. Que nós temos que se converter para que a gente venha obter, né? Obter a nossa salvação. E acerca da restauração, né? Que aqui fala, Joel também fala sobre a promessa de restauração para aqueles que se voltarem para Deus.
ele menciona que Deus é misericordioso e compassivo, pronto para perdoar e restaurar. Isso Deus é mesmo, né? Nosso Deus, ele é muito misericordioso, porque se ele não fosse, a gente nem estaria aqui. Mas ele é misericordioso. Mas para a gente alcançar isso, a gente alcançar essa misericórdia, né? A gente tem que se converter mais e mais. E eu acredito, irmãos, que nós vamos passar, né? Por essa tribulação, por todas as coisas, para Deus ver realmente, verdadeiramente, para ver se nós, né, vamos estar verdadeiramente no caminho certo, né? Porque não é de qualquer jeito que nós vamos subir. Não é de qualquer jeito que Deus vai vir nos arrebatar. E a gente tem vários avisos, né? A todo momento ele está nos alertando. Então, só depende de nós para isso. Vamos passar por lutas, vamos passar por aflições, sim, mas se a gente estiver, né, no propósito, né, no caminho certinho ali do Senhor, a nossa coroa ela vai estar reservada, né? O que é que os discípulos passaram? Eles passaram muitas coisas, foram todos mortos, foram chicoteados, foram maltratados, mas a coroa deles estão lá reservada. Então Deus ele quer isso de nós também, que nós venhamos passar sim pelas lutas, pelas aflições, porém firmados, né, na rocha, convertidos, para que naquele grande dia, né, no dia do Senhor, ele venha poder nos arrebatar. Amém. Amém, Tamires, amém. Amém. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então, aqui esse capítulo 2, né? Joel, o livro de Joel como um todo, né? Ele é considerado um livro de avivamento, né? Um livro de despertamento. Então, para frente, aí a gente vai ver, ele é um livro muito interessante porque ele é o único, né? Que fala e entra em detalhes ali a respeito da praga de gafanhotos e aquela com tanto detalhe assim, né? A Bíblia fala de gafanhotos, mas com tanto detalhe e espiritualmente falando, né? Os pentecostais, no caso, usando essa analogia para falar de demônios, né? E para falar de como o inimigo ele estaria agindo na vida das pessoas no tempo presente, né? E ali ele dando as orientações também de jejum e de oração, né? Ele fala muito sobre jejum e oração, né? Fala, olha, rasga suas vestes, jejua, ore para que Deus possa se compadecer e que Deus possa trazer aí um renovo, para que ele possa mudar essa história. Então, a gente lendo agora, né, aqui no capítulo 2, ele traz uma palavra poderosa a respeito do dia do Senhor, que está muito ligada ali ao Apocalipse, né? O mesmo texto que o Mário leu ali de Mateus, ele remete também, né, ao dia do Senhor ali, que tem a ver com essa triunidade de coisas que a gente falou aí a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito do milênio, a respeito da grande tribulação, né? Então, aqui, né, ele está falando isso há quanto tempo antes, né? E cada povo, cada época, na verdade, cada época, o povo de Israel, ao ler esse texto, ele foi identificando aquelas hostes que iam invadindo ali o território de Israel no decorrer dos anos. Então, era uma linguagem, né? Uma linguagem profética, né? Em que, de muitas formas, ela foi se cumprindo ao redor do tempo, até que aconteça, né, a batalha final, né, até que aconteça ali o Armagedon, como se fala. Então, ele vem trazendo nessa direção, e ele vem trazendo essa linguagem de guerra, de como eles se levantariam, e como os ímpios pagariam, porque também é uma coisa que se fala muito a respeito do povo gentil e do povo judeu, no caso, ou do povo cristão para nós, nos nossos tempos, mas ele fala, assim, de um problema com respeito ao povo judeu, que precisava ali se converter, que precisava ali de correção, mas ele também fala a respeito daqueles que se levantavam contra o povo de Israel, aquele
que quando no dia do Senhor ele viria para buscar o seu, ele livraria o seu, mas ele também penalizaria aquele que se levantava contra o povo dele e contra ele, né? Então, isso chama muita atenção no tipo de literatura que é falado aqui a respeito do texto de Joel, e ele fala, né, do derramamento do Espírito, né, que seria derramado sobre toda a carne, que aí a gente já vê a questão do Pentecostes, né, e isso foi cumprido cabalmente, né, no dia em que Pedro estava ali à frente da igreja e que ele estava anunciando Jesus e que ele estava falando que haviam matado o Messias, mas que ele havia ressuscitado e que ele começou a orar sobre as pessoas e ali as pessoas começaram como sinal, né, do batismo, começaram a ouvi-lo na sua própria língua, né? Então ele pregou numa língua só, não é isso? Então a gente costuma dizer que o milagre ali aconteceu no ouvido de quem estava ouvindo a mensagem, não na boca de Pedro, né? Porque Pedro estava pregando na língua materna dele, né? E aí as pessoas ouviam aquele sermão na sua própria língua nativa. Então o milagre ele acontece dentro de cada um de nós, né? E aqui então quando Joel faz essa menção a partir do verso 28, ele fala: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão e os seus velhos sonharão. Então, aqui a gente vê que é muito interessante nesse texto. Eu ouvi uma citação que o camarada diz o seguinte: quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente começa a ter sonhos com respeito à vida dos nossos filhos, a gente começa a sonhar a respeito das coisas que ficaram para frente, mas que talvez a gente não acompanhe, como a gente gostaria que as coisas melhorassem, como as coisas ficassem. De repente você tem algo que não foi definido ainda, mas o seu tempo ali está pouco, né? Então você começa a sonhar, né, que as coisas elas vão melhorando e tal. Os novos, eles têm visão, né? Então, você precisa ter uma visão do que você quer construir para a sua vida, você precisa enxergar aquilo que você deseja que aconteça nos seus negócios, se você vai expandir, se você não vai expandir, se você vai crescer, se você não vai crescer, se você vai casar, se você vai ter filhos. Ele começa a ter uma visão, né, do que você quer para você mesmo, né? Então, tem diferença de sonho e tem diferença de visão, né? O sonho é aquilo que talvez você espera que aconteça, mas você não tem ainda certeza de que aquilo pode acontecer. É um desejo que você tem no seu coração, é algo que você almeja. Quando a gente fala de visão, é algo que você está buscando, né? Não, eu tenho uma visão aqui, eu estou buscando na direção disso, porque é para onde nós queremos ir, né? Então, o Mário, ao mesmo tempo que ele tem um sonho, né, na realização da chácara dele, né, do que ele quer realizar ali, e na vida dos filhos dele, ele tem uma visão do que ele já está fazendo para poder alcançar esse sonho, né? Então a visão ela leva muito mais a algo efetivo que você está trabalhando para fazer. Então o jovem ele tem todo o tempo do mundo, vamos dizer assim, né, para poder construir as suas coisas. Então você fala assim, olha, você já projetou o que você quer realizar? Você tem uma visão do que para onde você está indo, para onde você não está indo? Você está claro no seu olhar, na sua mente, porque visão remete a isso, né? Algo que está claro, algo que você está enxergando, algo que você está vendo ali, né? Então, aí ele fala que até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito, né? Então, a gente fala assim, a pessoa que estava numa situação de um tipo de escravidão mesmo, né? Você é o funcionário, claro, né? Você trabalha para alguém, você ali é um servo, uma serva, mas tinha aqueles escravos, diferente da escravidão que a gente conhece do Ocidente, né? Daquela escravidão afrodescendente, né? Não era naquele estilo, mas ele fala, até essas pessoas que estão em uma situação subalterna, até aquelas pessoas que estão numa situação ali de servidão, elas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Então essas pessoas, elas, enquanto filhas de Deus, elas também serão ali transbordadas, né? Então não importa a sua condição financeira, não importa a situação que você está vivendo no momento, não importa o que você está passando ali
na prática, mas você é filho de Deus, você faz parte dessa humanidade, o Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos para você. E aqui ele vai avançando, né? Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui ele fala de guerra, de batalha, né? Lá no Velho Testamento também a utilização desse texto, e algumas pessoas falam até em guerra nuclear, né? Algumas pessoas falam até de bomba atômica e vão nessa direção aí a respeito dos dias do fim, né? Eu não chegaria tão longe assim, né? Aqui falando de Joel especificamente, mas olha para onde que o livro aponta, né? Então ele é um livro de despertamento, ele é um livro de avivamento. Pessoal, vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos jejuar, vamos rasgar nossas roupas em saco e cinza. Vai vir um exército aí, a semelhança do que foi os gafanhotos, que no capítulo 1 a gente já falou bastante disso, né? E que apontava ali para os exércitos que estariam invadindo, que estariam tomando Israel de alguma forma ali, mas que o Senhor tinha uma promessa, né? Ele tem uma promessa, e essa promessa já foi cumprida em Apocalipse, ali no início da igreja, na verdade, ali com Pedro, né? No livro de Atos dos Apóstolos, ali a gente pode ver alguma coisa a respeito disso, do começo da igreja, e você vê que isso está profetizado lá aqui, né? No caso, em Joel já, né? Então, olha que quanto rico, né? É esse texto, né? Do capítulo 1 e do capítulo 2, e a pessoa que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que não foi selada aí com o Espírito Santo, é uma promessa para toda a humanidade, né? É uma promessa para todas as pessoas, né? Então, se você buscar, né? Se você orar, o Senhor, ele tem todo o interesse, né? De poder derramar sobre você. É claro que a gente está falando aqui enquanto visão pentecostal, uma coisa é você aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador, você já tem o Espírito Santo na sua vida. Isso é natural. Você aceitou Jesus como único, legítimo, suficiente Salvador, ele entrou na sua vida, você já tem o Espírito Santo de Deus. Aqui a gente está falando de uma segunda etapa. A partir do momento que você aceitou Jesus como único, legítimo, suficiente Salvador, você pode receber mais, né? Aí você pode transbordar do Espírito Santo e receber dele os dons espirituais para que você possa fazer toda a obra dele. Os tradicionais têm uma visão diferente, né? O tradicional ele se limita a essa primeira etapa, né? De quando você se converteu, que você aceitou a Jesus como um legítimo Salvador, e os pentecostais eles avançam um pouco mais nessa questão do derramamento do Espírito aí, né? Na questão de você receber aí dons espirituais com esse selo do Espírito Santo. Então, você pode ser salvo sem ter esses dons? Pode, é evidente. A partir do momento que você aceitou a Jesus, você já tá salvo. Essa segunda etapa seria uma capacitação maior para o seu serviço, para o serviço do Senhor, né? E para uma experiência mais profunda com esse próprio Deus. Mas aí cada igreja, cada denominação tem o seu ponto de vista e não cabe a mim aqui, né? Optar por falar por A ou por B, mas o texto ele nos remete para esse lugar. Alguém tem alguma colocação para fazer aqui? Alguma pergunta? Eu só quero dizer o seguinte, sabe? Que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Não, não desista. Jamais desista dos seus sonhos. Você pode realizá-los, sim. Porque o sonho é o que nos dá ânimo para continuar a nossa luta, a nossa batalha no dia a dia. Então, o sonho, ele faz com que você viva com mais energia, com mais desejo, com mais, sabe, dinamismo, otimismo. Então, eu acho o seguinte, se você deixar o seu sonho morrer, se você desanimar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai morrer na praia. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer que nós tenhamos dúvida nenhuma. Quando a dúvida nos assaltar, amados, mantenha firme, sabe, no seu coração o desejo sincero de perseverar até o fim. Muitas vezes se a mágoa, a calúnia, o ferir, não fique a lamentar.
sabe? Gaste seu tempo com trabalho, com alguma coisa, se envolva, não, sabe, em algo construtivo que possa auxiliar a todos os que dependem de você. Então, não vamos desanimar dos nossos sonhos. Vamos ter fé, aumentar nossa fé, orar a Deus, pedir discernimento e direção para que a gente possa continuar. Eu tenho muitas lutas aqui, graças a Deus, tenho muitas lutas, mas eu tenho certeza que essas lutas é que me faz manter de pé, é que me dá coragem para continuar. Eu não vou desanimar, não. Não vou mesmo. Tá difícil? Tá. Mas a vitória... Tem um ditado que diz que a vitória pertence àqueles que não aceitam a derrota. E eu não aceito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu preciso sair agora. Mas vou estar ouvindo vocês enquanto tiver internet no caminho. Tá pronto aí? Nem todo mundo conhece, o hino Restitui, do Davi Sasser. Você pode procurar na internet aí, Restitui, Davi Sasser, e aí você escuta um pouco desse cântico aí, que é inspirado, né, nesse livro de Joel 2. E aqui eu queria frisar, então, né, que nesse capítulo de Joel, aconselho os irmãos lerem com um pouco mais devagar, com um pouco mais de cuidado, esse capítulo 2, e ter em mente essas três coisas que foram faladas aqui. Então, Joel, ele coloca, então, a praga de gafanhotos como algo vindo do Senhor e faz um comparativo, né, com hordas de exércitos que estariam invadindo Israel ali no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, e esse texto foi usado várias e várias vezes para interpretar essas invasões, né, nos impérios que passaram ali no decorrer dos anos, mas ele aponta para uma batalha final, que é essa batalha do Armagedon, a batalha ali Apocalipse, mas ele fala também do avivamento da igreja, do despertamento da igreja, do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. O tempo não nos possibilita ficarmos aqui elaborando muito a respeito disso, mas vale essa reflexão e caso surja, né, alguma dúvida pelo meio do caminho, a gente pode continuar falando um pouco mais disso aí nesses dias que a gente vai estar falando aí a respeito de Joel amanhã, ou no próprio sábado a gente pode fazer um apanhado para explanar um pouco melhor esse texto, que é muito rico e é um capítulo grande, né? Então, ele fala de muitas coisas importantes, mas não dá tempo, né, de explanar tudo assim dentro dessa hora. Amém? Então, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu és bendito, Senhor. Só Tu és misericordioso e poderoso. Só o Senhor que pode todas as coisas, meu Pai, nas nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este devocional, pela palavra que foi lida, Pai querido, na Tua Bíblia Sagrada, Senhor. E tem falos conosco, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por este dia, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, pois tudo é maravilhoso. Independente das nossas lutas, Pai querido, das opressões, de tudo que passamos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, Pai. E o Senhor nos guarda a cada instante. Continua nos dando força, nos dando sabedoria para prosseguir, Senhor Deus, um dia após o outro, Pai, até a Tua vinda, Pai querido. Nós viemos nos converter a cada dia, estar a cada dia mais na Tua presença, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua adoração. Abençoa cada um, Pai, profissional, vai livrando de todo mal, de toda seta maligna, vai dando saúde, Pai querido, a seu Mário, Pai, que o que ele está passando. Eu sei, Pai querido, posso dizer que eu sei como é, porque eu também já passei, tenho o mesmo problema, mas que o Senhor possa entrar em providência, Senhor Deus, na causa dele e dar a saúde dele e a melhora dele, Pai.
Toma cada um em Aleluia. tuas mãos que não estão participando, que o Senhor possa estar tocando, Pai, para que venha a voltar. Voltar, Glórias Pai a tu. querido, com a palavra, a estar, Pai querido, mais assíduos, que o Senhor possa, Pai querido, entrar na causa de cada um, Pai querido, e fazer o impossível acontecer. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.